E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do podcast Por Aí Vai. Eu sou Renato Crovella, estou muito feliz por receber vocês aqui. Queria agradecer, todo mundo aí que ouviu o episódio piloto, seguiu o podcast aqui no Spotify e principalmente as pessoas que deram feedback, me elogiaram o programa, elogiaram as pautas e também as pessoas que apontaram aí, o que precisa melhorar, deram sugestões do que eu posso trazer por aqui. Então, assim, muito obrigado. Eu realmente preciso disso, tá, gente? Esse feedback é super positivo. As pessoas que trouxeram, feedbacks foi super construtivo. Então, deixa seu feedback aí também para ajudar, o programa a crescer cada vez mais. E aproveitando esse momentinho aqui inicial de recados, quero mencionar também aí a série de vlogs que tá saindo lá no meu YouTube. O meu canal é @Renato Crovella mesmo, tá? E é uma série aí de vlogs sobre a minha viagem para Sicília com os meus pais. Tá uma série assim bem legalzinha. Eu mostro imagens, dou dicas, recomendações pra, você conhecer melhor aí a Sicília e aproveitar ao máximo caso você vá viajar para lá, tá bom? Mas se você não vai viajar também, aproveita a série aí para conhecer pelo menos um pouquinho aí do que é a Sicília, esse paraíso maravilhoso. Bom, recados dados. Trouxe aqui 4 pautas, tá, para hoje. Então, vamos lá. A primeira delas é uma matéria da Isto é Dinheiro, que traz um levantamento realizado pela startup Diversitera, que aponta que brasileiros trans ganham um salário médio 20% menor do que o recebido por pessoas cisgêneras desempenhando os mesmos cargos e funções. O estudo coletou dados de 128.520 indivíduos em 55 empresas de médio e grande porte, tanto nacionais quanto multinacionais, com operações em diversas regiões do país. Achei curioso que eles não envolveram pequenas empresas, mas pelo que eu ouço falar, se envolvessem pequenas empresas nesse estudo, o recorte seria ainda mais preocupante. Mas, vamos lá. Vamos deixar abafado, Abafa o caso. Bom, segundo o estudo ainda, pessoas trans representaram apenas 0,8% da força de trabalho ocupada. Nos cargos de gerência, a participação, foi de 0,6% e nas posições executivas ficou em 0,3%. Gente, vocês têm noção que é menos de 1% de pessoas trans representando aí em cargos de força de trabalho? Cara, isso é muito preocupante. Inclusive, o porta-voz da Diversitera, o Felipe Batistão, explicou que as dificuldades para a população trans começam frequentemente na infância ou adolescência. Abre aspas. É comum que pessoas trans sejam expulsas de casa ainda na infância ou adolescência, ficando assim sem qualquer rede de apoio. Isso leva à evasão escolar. Fecha aspas. Isso nem fala nada, gente? É um cenário assim bem triste, bem preocupante. Porque como é que a gente vai falar de futuro para essas pessoas que precisam deixar o lar, que perdem ali a zona de conforto, de amparo delas tão cedo? A gente tá falando de crianças, a gente tá falando de adolescentes. Isso, deixa um trauma, enfim, dificulta muito a vida, porque é naquele começo, quando a gente tá se desenvolvendo, quando a gente tá desenvolvendo até o próprio cérebro, assim, então é muito delicado tratar desse assunto. Eu vou tentar aqui ficar nas camadas em que a matéria aborda, Mas assim, são muitas camadas aqui, tá? E aí eu peço assim que quando a gente for debater e discutir esse assunto, é importante que a gente tenha sensibilidade e empatia, Porque a gente tá vendo aqui que é um recorte bem delicado. Mas enfim, continuando aqui na pauta, a pesquisa indica ainda que 24% dessas pessoas já foram alvo ou testemunharam manifestações preconceituosas em seus ambientes profissionais. Nestes casos, 49% tiveram relação direta com sua identidade de gênero. E aqui, não está falando isso na matéria, nem na pesquisa, mas aqui é um adicional meu, com base na minha própria vivência. Esse 49% aí que tiveram relação direta, eu não duvido que é porque os outros 51% fizeram isso de forma muito velada, tá? Eu mesmo tive muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho como um homem cis gay, porque era muito amedrontador, assim, pra mim, sabe? Entrar num lugar em que eu fosse sofrer bullying, que eu ia virar chacota por conta da minha sexualidade. Então, qualquer ambiente, assim, de trabalho que eu entrava e que tinha qualquer possibilidade, assim, disso acontecer comigo, eu já me retirava, entendeu? Eu já não queria voltar e tal, porque foi um tema muito sensível pra mim, nesse meu começo de vida, na minha infância, na minha adolescência. Então, até hoje, assim, é um pouco disso ainda no trabalho, sabe? Quando passo por uma situação, ou quando eu presencio uma situação, assim, de homofobia, de racismo, de misoginia,
ainda é um pouco de gatilho pra mim. Mas hoje em dia já lido melhor, obviamente, né? Nada como a maturidade pra ensinar a gente a se defender também. Mas eu entendo esse recorte, né? Como é que você vai colocar pessoas trans num ambiente onde elas vão ser ridicularizadas muitas vezes, né? Ou que elas vão servir de chacota, vão ser excluídas, vão ser marginalizadas, enfim. Então, é um tema muito importante porque às vezes as empresas acham que, vamos ser legais, vamos contratar uma profissional trans, botar aqui no meio de uma cultura toda misógina, toda racista, né, homofóbica, LGBTfóbica, e vamos deixar a pessoa se virar e, né, vamos incentivar a pessoa, vamos fazer umas palestrinhas legais. E, gente, não é assim, sabe? A gente tá falando de um buraco que é muito mais embaixo. Você tem que trabalhar a sua cultura organizacional para receber essas pessoas, né? Você tem que treinar os seus profissionais para que eles saibam lidar com diversidade, que eles sejam respeitosos. É até ridículo, né, a gente falar de ensinar adultos a serem respeitosos, a terem consciência, né, humana, mas enfim, infelizmente a gente vive tempos. E eu acho que, na verdade, sempre foi um pouco disso. A gente veio de uma época em que isso estava muito forte nas empresas, né, então você ser uma pessoa babaca, digamos assim, era motivo, assim, de se envergonhar, né. Só que, infelizmente, eu percebo que hoje em dia a gente regrediu em relação a isso e voltou a ser socialmente aceito você ser um babaca, você ser uma pessoa preconceituosa. Então, assim, trouxe essa pauta aqui pra gente continuar discutindo isso, né? Voltar a esse estado de que a gente precisa ser respeitoso com as pessoas, a gente tem que ter empatia pelas diferentes realidades, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, um país em que existem muitos recortes, existem muitas pessoas diferentes, de diferentes cenários, né, no mundo corporativo. Então a gente não pode perder isso de vista e a gente não pode não pode parar de brigar pelos nossos direitos, tá bom? A matéria aqui ainda traz também umas sugestões do que as empresas podem fazer. A Diversitera lista aí algumas iniciativas que as organizações podem tomar para reduzir a desigualdade dentro de sua estrutura. Eles citaram aqui censos, pesquisas de clima organizacional e segurança psicológica, auditorias periódicas, políticas de remuneração e promoção transparentes, programas de aceleração de carreira e blá blá blá, né? Todas essas questões que a gente que está no meio corporativo, a gente já está cansado de ouvir, já está cansado de ver essas sugestões. Mas assim, tem um destaque aqui do que eles trouxeram que eu concordo, que é a cultura de responsabilização. Um outro conselho, né, que eles dão é a gente ir além do compliance e dos canais de denúncia para estabelecer metas e indicadores para reforçar a manutenção do compromisso com diversidade e inclusão das pessoas LGBTQIAPN+, tá? E eu concordo super. Não adianta você ter canal de denúncia, você ter campanha bonitinha, você botar arco-íris no mês do orgulho, se você não toma atitude, sabe, em relação a essas políticas que você está querendo implementar na sua empresa. Então, uma pessoa ali denunciou um assédio, denunciou um comentário homofóbico, responsabiliza a pessoa que foi denunciada, sabe? Leva isso a sério. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é a pessoa que denunciou sendo retalhada, sendo rechaçada ou até demitida, né? Para não virar um problema na empresa, para não gerar um conflito, muitas vezes ideológico dentro da empresa, sendo que o problema não tá na vítima, entendeu? Tá na pessoa que gera esse desconforto, que exclui as pessoas ali de fazerem parte da cultura, de se sentirem integradas ao trabalho. Então, assim, é bem complicado, tá? E eu trouxe essa pauta aí pra gente poder debater a respeito. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando, né, com muito respeito e empatia, porque a gente tá falando de pessoas aqui, não números, tá bom? Os números, eles servem só pra gente ter aí uma ideia, né, mais prática do que a gente tá falando. E, bom, vamos pra segunda pauta que eu separei aqui. Ainda é sobre o meio corporativo, tá? Mas dessa vez é sobre uma possível relação aí do engajamento profissional estar em baixa por conta da IA generativa. Eu fiz um post no LinkedIn sobre isso, mas eu quis trazer aqui no podcast também, já que semana passada eu comentei sobre algumas empresas que delegam aí o papel da inovação para o ChatGPT. E muitas vezes esquecem do quão importante é o fator humano. E aí, né, olha só como as pautas se conectam, né? Porque uma excelente forma, assim, de você gerar inovação para sua empresa é justamente você contratar pessoas diversas, de diferentes cenários, diferentes backgrounds, para que elas possam trazer visões diferentes e a partir daí a gente conseguir fugir do senso comum, fugir do status quo, né? Então, olha só, que tal, né? Ao invés de você ficar tão grudado ou grudada ali no ChatGPT, você trazer pessoas para discutirem, né? Inovação na sua empresa. Achei uma coisa muito interessante. E aí, enfim, achei essa notícia aí que saiu sobre
o engajamento profissional e a IA estarem relacionados. Mas vamos ver o que fala aqui. O título da matéria é Falta de engajamento no trabalho custa 438 bilhões de dólares à economia global, segundo a Forbes. O engajamento dos profissionais em todo o mundo caiu de 23% para 21% em 2024. Isso foi trazido, na verdade, aí pelo relatório anual chamado State of the Global Workplace, divulgado na quarta-feira, dia 23, pela Gallup, que é uma consultoria especializada em pesquisa sobre o ambiente de trabalho e comportamento organizacional. Essa queda, segundo eles, representa uma perda estimada de 438 bilhões de dólares, o que representa aí aproximadamente 2,4 trilhões de reais em produtividade para a economia mundial. Abre aspas. Desta vez, a queda acontece em meio à rápida adoção da inteligência artificial generativa pelas empresas. Embora a tecnologia tenha potencial para impulsionar a produtividade e os resultados das companhias, o estudo aponta que a implementação mal conduzida e sem foco nas pessoas pode fragilizar aspectos essenciais do ambiente corporativo, como o senso de pertencimento, as conexões humanas e a percepção de que as vozes dos colaboradores são ouvidas. Fecha aspas. Apesar do estudo mencionar essa suposta correlação entre a adoção da IA generativa e o engajamento dos profissionais, eu confesso assim, que eu não vi muitos outros argumentos na matéria que sustentem essa associação, e também dei uma olhadinha ali no estudo, também não vi nada nesse sentido. Então o foco eu acho que acaba sendo a liderança em si, tá? E eu concordo, eu acho que independente dessa questão de IA, uma boa liderança impacta sim o engajamento do time. O estudo inclusive diz aí, né, que cerca de 70% do engajamento pode ser atribuído à liderança. Eu mesmo, quando estive em ambientes assim que eu não achava muito legais, que eu tava ali meio inseguro, né, o que me segurou neles por bastante tempo, inclusive, foi por conta das minhas lideranças, né? Eu, assim, fui muito privilegiado, que desde que eu me encontrei ali no meu primeiro estágio, eu tive líderes, assim, incríveis, pessoas super boas, super humanas, né? Líderes, assim, super competentes. Então, isso me manteve muito engajado, sabe? Me manteve muito motivado ali de continuar, de enfrentar certas situações, de lidar, né? Às vezes com desconforto ali, porque é aquilo, pode até não ser a cultura às vezes da empresa ou a cultura, né, do meio corporativo em geral, mas você tendo uma liderança que te abraça, que vai com você, vai te, de certa forma, acolher ali, isso é muito importante, né? Então eu, felizmente, tive muita sorte de ter líderes que estão nessa mesma toada. Muito obrigado aí às minhas líderes incríveis, pessoas maravilhosas, né? Mas infelizmente eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte, tá? A matéria traz aqui também que, em desacordo com a tendência global, o Brasil apresentou números mais otimistas em relação ao engajamento. Com porém, tá? O índice de engajamento no país alcançou 34% em 2024, que representa um avanço de 3% em relação ao ano anterior, e um desempenho de 13% acima da média internacional. Então assim, né, a gente está levemente mais engajado do que a média global. Isso também pode estar associado ao que um outro estudo revelou. Dessa vez, estamos falando de um estudo realizado pela Google e pela Ipsos, que mostrou que o Brasil é um dos países que mais usa inteligência artificial generativa e que vê essa tecnologia de uma perspectiva mais otimista que a média global. A matéria dá aí algumas diretrizes para desenvolver grandes lideranças, mas eu não achei assim nada de novo. Como eu falei já na outra pauta, eles falam de treinamentos, capacitação, foco no bem-estar, enfim, tudo aquilo que a gente já está bem cansado de ouvir no meio corporativo. Mas eu acrescentaria aí duas coisas, tá? A primeira, que é trabalhar a consciência social. Eu acho que para você ser um líder bom, você precisa ter essa consciência social. Você precisa entender o que são privilégios e o quanto que eles afetam aí a vida das pessoas e o quanto que o trabalho está, assim, completamente ligado a isso, porque a gente está falando de renda, né, no sistema capitalista. Então, né, tem que ter essa parte de consciência e a partir disso, talvez, né, trabalhar em modelos de trabalho mais flexíveis. Eu sei que a gente está longe de viver uma utopia, né, em que a gente tem aí modelos quase que personalizados para cada pessoa, porque tem pessoa que prefere presencial, tem pessoas que preferem o home office, tem pessoas que gostam mais de trabalhar em tais esquemas, outras em outros. Então, assim, né, é óbvio que se a gente for fazer personalizado para todo mundo não vai funcionar, mas a gente tem que trabalhar a flexibilidade, sabe? Modelos de trabalhos mais flexíveis, opções de trabalho mais flexíveis e para toda a equipe, né? Para todo mundo da equipe, não só para os líderes, para os C-levels, para os gerentes. Todo mundo tem que ser impactado e usufruir desses benefícios de flexibilidade. Eu acho que essa é uma boa forma aí da gente trabalhar o engajamento nas equipes. Agora chega de falar de coisa séria. Eu preciso falar, eu tô com hiperfoco no filme Something Beautiful, da Miley Cyrus, que foi lançado no Brasil na última sexta-feira, dia 27, e vai ser disponibilizado aí nos streamings no dia 30 de julho. Se eu não me engano, aqui no Brasil vai ser na Disney Plus, tá?
E assim, a Miley entregou tudo nesse filme. Nossa, tá maravilhoso, eu amei. É um filme barra performance, né? Pelo que eu entendo, tá virando meio que moda agora os artistas lançarem filmes como se fossem tours no cinema. E, a Miley, assim, ela realmente entregou algo bonito, né? Que seria a tradução do título. Ela tava, assim, impecável. Performances que eu achei, assim, bafônicas. Looks incríveis. Uma atuação, sabe? Tem toda uma sensibilidade. As músicas eu amo. Inclusive esse álbum dela aí tá competindo pau a pau com o Mayhem. Qual que vai ser o meu álbum do ano. E, assim, maravilhoso, tá? Se você não assistiu, trata-se aí, né, de um filme musical, né? Então ela é como se fosse a tour dela, em que ela fala muito sobre cura e ela retrata muito esse processo de cura a partir de destruição, morte, desilusão, sabe? Então tem uma pegada meio sombria, mas assim, tudo muito bonito ao mesmo tempo, uma coisa, não sei explicar, sabe? É bonito mesmo de se ver. Inclusive a cantora defendeu essa visão com as seguintes palavras, abre aspas. Os momentos mais sombrios da vida também têm sua beleza. São as sombras que dão profundidade à pintura, fecha aspas. Queen, né? Sensível, artista, assim, amei e recomendo bastante, tá? E quero pegar esse gancho também para falar sobre comportamento das pessoas em locais públicos, principalmente espaços culturais, tá? No show da Miley, né, esse filme até que foi relativamente tranquilo. Só tinha uma menina lá que era meio sem noção, que vez ou outra, assim, nas músicas que eram mais hits, ela ficava cantando algumas partes e tal. Não chegou a me incomodar, de fato, que eu tava muito imersivo ali no filme. Mas uma menina que tava do meu lado ali, ela chegou a pedir pra menina calar a boca, porque, né, algumas pessoas se incomodam com isso. Eu geralmente sou essa pessoa que se incomoda, mas dessa vez não. Só que assim, 2 vezes já que eu fui no cinema ter esse tipo de experiência e eu saí de lá muito irritado, porque as pessoas parecem que não sabem mais se comportar em espaço público, gente. Eu fui assistir o The Imagine Dragons, né, nessa mesma pegada da Miley, e assisti o Wicked. Nossa, o Wicked foi um inferno, um inferno. Tinha um povo lá infernizando e eu vi que na peça de teatro também, eu acho que chegou a ser até ainda pior. E, pelo amor de Deus, gente, se vocês querem cantar num musical, alguma coisa assim, eu vou dar assim a letra pra vocês, tá? Primeira coisa, vamos fazer teatro musical, estudem, tá? Já aviso que ator, ainda mais de musical, tem que estudar pra caramba. Tira DRT, passa nos testes, e aí você vai cantar no palco, entendeu? Se você quer cantar, é esse o processo. Não compra ingresso achando que você vai ficar cantando lá, porque não é esse o papel da plateia, tá? O papel da plateia é assistir. Óbvio que a gente, né, tem algumas aí performances que envolvem a plateia, né? Às vezes tem peças que são interativas, mas elas são exceção, tá bom? Geralmente quando a gente fala de plateia, de público, a gente tá falando de sentar e assistir. De preferência caladinho, tá bom? Né, tem os momentos ali próprios para você aplaudir, para você ovacionar, mas não é né, durante toda a performance, todo o filme, tá? Então, assim, nossa, eu tô achando bizarro o comportamento das pessoas nesse tipo de atração. E outro ponto que eu queria trazer, né, com um gancho aí do Something Beautiful, é sobre as pautas e expectativas de beleza, né? Eu sinto, e essa é uma discussão que tá ganhando cada vez mais força, acho que desde que a Substância foi lançado, que é sobre essa volta dos padrões estéticos, né? Essa coisa do corpo escultural, da beleza perfeita, né, desses padrões de beleza muito demarcados. E eu confesso que eu acho isso bem problemático, assim, né? A gente veio aí de uma onda de diversidade, da gente saber valorizar os diferentes corpos, né? De ver beleza nessas diferenças, e agora eu sinto que a gente tá regredindo pra essa coisa de querer voltar a endeusar e colocar determinados tipos de beleza em um pedestal e considerar só aquelas belezas válidas, né? Então, queria levantar aí um sinal de atenção em relação a isso. E, já que estamos falando disso, queria recomendar aí o perfil da minha amigona, Bruna Lorenzoni, @BruLorenzoni nas redes sociais. Ela tem vídeos, assim, reflexivos, sensíveis e maravilhosos sobre esse tema de aparências. Ela fala de uma forma visceral, assim, e emocionante e interessante sobre essa coisa da gente viver a aparência, sabe? Essa coisa do ter prevalecendo sobre o ser, enfim. Super recomendo, é uma super comunicadora nata, uma pessoa maravilhosa, incrível, luz na vida das pessoas, então super recomendo a Bru aí pra vocês, tá bom? Inclusive, beijão, Bru, te amo, minha maninha. E pra fechar, a quarta e última pauta de hoje é sobre o êxodo de São Paulo. Vocês já devem ter visto isso nas redes sociais, mas eu quis trazer aqui também como um belo hater de São Paulo que sou.
Eu vi que saiu, né, segundo o IBGE, que São Paulo e Rio de Janeiro tem saldo migratório negativo pela primeira vez em 31 anos. Ou seja, desde que eu nasci, essa é a primeira vez que eles têm aí um saldo negativo nesse sentido de migração. São Paulo teve um saldo migratório negativo de 89.578 pessoas e o Rio de Janeiro foi de 167.214. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que mais pessoas saíram do estado do que entraram no estado. Mas isso quer dizer então que os estados estão perdendo relevância e tal? Não necessariamente, tá? Como eu falei, isso só quer dizer que o número de pessoas que saíram foi superior aos que entraram, mas isso não quer dizer de forma alguma que não está mais entrando pessoas nesses estados, tá? Inclusive, são 2 estados aí que tem uma movimentação de pessoas muito grande. Só um ponto, assim, que me chamou a atenção é porque a gente tá falando aí, desde o ano retrasado, talvez, né, de uma força, né, que tá ganhando aí no movimento corporativo, que é o de voltar aos escritórios. Então eu achei curioso esse saldo negativo, tudo bem que aqui eles estão falando que foi de 2024, né, até 2024, então talvez ainda não tenha pego esse recorte. Mas a gente teve aí uma onda, né, de demissões voluntárias por conta dessa volta ao escritório, mas as pessoas que tinham saído desses estados sendo obrigadas a voltar e se recusando a isso. Então achei esse número curioso, tá? E a título de curiosidade também, o estado que teve maior saldo migratório foi Santa Catarina, que registrou um ganho populacional de 354 mil pessoas. Quase que a soma, né, desses saldos negativos aí de São Paulo e Rio de Janeiro. E o estado teve aí, né, 503.058 imigrantes e 149.230 emigrantes, ou seja, pessoas que saíram do estado entre 2017 e 2022. Para fechar o podcast com chave de ouro, eu quero recomendar aqui, né, no nosso momento Vai Com Tudo, o show da Imagine Dragons no Brasil. Sim, galera, eles vêm aí. A Imagine Dragons vai trazer a Tour Loom aqui para 3 cidades no Brasil, sendo São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Inclusive, em São Paulo, o show será exatamente no Halloween, dia 31 de outubro. Eu tô surtando. Queria muito ir, não sei se vai dar, né? Porque estou desempregado no momento, então eu acho que é um pouco salgadinho gastar dinheiro com esses ingressos. Mas é uma coisa assim que eu super faria, porque eu amo eles. Eles entregam tudo nos shows deles, eu me emociono toda vez que eu assisto pela TV. Então, assim, eu sei que seria um baita de um investimento. Mas não sei se é o momento pra mim, então eu recomendo pra vocês que puderem ir. Vão lá prestigiar os divos, tá bom? A venda dos ingressos, pelo que eu vi, a venda geral abre hoje, dia 3 de julho. É isso, né? Fica aí a recomendação. Eu amo demais. Esse álbum, Loom, também tá maravilhoso. Eu amo todas as músicas desse álbum, tirando uma certa parceria aí que eles fizeram, que pra mim essa música nunca existiu, foi um surto. Porque eles pegaram uma música perfeita, que é Eyes Closed, e estragaram a música. Então pra mim essa versão, remix aí, nunca existiu. Não vou nem entrar em detalhes, porque é isso, pra mim só existe uma Eyes Closed e ela é perfeita. Mas é isso, falei bastante hoje, então deixa aí seu comentário sobre o que você achou desse episódio, comenta aí as notícias que eu trouxe, o que você acha delas, dê o seu feedback, né, como eu falei, é muito importante pra eu trazer conteúdos cada vez melhores pra vocês, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Não esquece de ir lá no YouTube também pra conferir o novo episódio aí da série de vlogs sobre a Sicília, que dessa vez vai ser sobre as Ilhas Eólias. Gente, paraísos, tá bom? Só digo isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.